nunca deveria ter aceitado o emprego. Mas o aluguel estava atrasado 3 meses e a Vila das Gaivotas pagava mais em uma semana do que eu ganhava em um mês servindo mesas. A casa não era uma casa, era uma fortaleza de pedra e vidro pendurada em um penhasco a 1 hora da cidade mais próxima. O proprietário era o senhor Maurício, um homem idoso, magro como um galho seco, que se movia pela mansão silenciosa como um fantasma. Eu era a nova faxineira, a última, segundo ele. Não entendeu a casa. A casa é velha, Clara, ele disse no primeiro dia, sua voz um sussurro de papel. Ela tem suas excentricidades. Mantenha os quartos de baixo limpos, não toque na ala leste. E, acima de tudo, ele parou no pé da grande escadaria de carvalho, olhando para cima, para a escuridão do 2º andar. Não suba ao sótão. A porta tá trancada, tá condenada, é perigoso. Sim, senhor, eu disse, mas a casa parecia me reconhecer. Desde o momento em que entrei, senti uma onda de déjà vu tão forte que quase caí. Era mais do que familiaridade, era memória. No 2º dia, eu estava procurando o armário de limpeza. Sem pensar, minhas pernas me levaram por um corredor de serviço. Virei à esquerda e estendi a mão para uma porta de madeira escondida atrás de uma tapeçaria. A chave estava pendurada em um prego logo acima. Eu a peguei, abri o armário e só então parei, tremendo. Como eu sabia que aquela porta estava ali? Como eu sabia onde estava a chave? Acontecia o tempo todo. Eu sabia qual degrau da escada de serviço rangia o 5º. Eu sabia que a torneira da cozinha, se você não a fechasse com força, pingaria 3 vezes e pararia. Eu sabia o cheiro do jardim de rosas antes mesmo de viê-lo. Um cheiro doce, quase sufocante de rosas brancas. E eu comecei a sonhar, sonhos vívidos, em sépia. Eu estava em um vestido longo, de renda. Meus cabelos, que na vida real são curtos e castanhos, estavam longos e pretos, presos em um coque. Eu estava dançando em um salão de baile, o mesmo salão de baile que agora estava coberto de lençóis brancos na ala leste. E eu estava com medo, um medo profundo e gelado. Eu acordava suando, o coração batendo forte, sentindo o cheiro de rosas brancas. Na 3ª semana, a tempestade veio, uma chuva violenta que castigava a costa. No meio da noite, ouvi um gotejar. Saí do meu quarto. O senhor Maurício estava no corredor, seu rosto pálido iluminado por um relâmpago. O teto! Ele sibilou. No sótão. Está gotejando. Rápido, pegue os baldes! Mas o senhor disse, agora, Clara, a água vai estragar o piso do 2º andar. Ele me deu um molho de chaves e a de ferro. A maior? A porta do sótão estava no final do corredor do 2º andar. A fechadura estava enferrujada, mas a chave girou com um clique oleoso. Eu abri a porta, o cheiro que saiu, eu o reconheci dos meus sonhos. Poeira, naftalina e rosas brancas secas. Não acenda a luz, ele gritou lá de baixo. O fio tá exposto, use a lanterna. Eu subi os degraus estreitos, a lanterna do meu celular cortando a escuridão. O sótão era um cemitério de móveis, cadeiras cobertas por lençóis como fantasmas, baús trancados, um manequim de costura sem cabeça, usando um vestido de noiva apodrecido. E no canto, ping, ping, ping. Ah, goteira! Corri até lá. Havia um baú antigo de couro bem embaixo da goteira. A água estava estragando a tampa. Rápido, tire o baú daí! Gritou o senhor Maurício. Eu tentei empurrá-lo. Era pesado, mas quando me agachei, vi que o baú não estava no chão. Estava sobre um alçapão. Não um alçapão. Um compartimento secreto no piso, uma tábua solta. Eu deslizei o baú para o lado com um gemido de madeira velha. A tábua do assoalho estava solta. Eu não sei por que fiz isso. A água estava pingando no meu cabelo. Mas eu senti que precisava olhar. Como se eu soubesse que estaria lá, eu levantei a tábua. Dentro do buraco escuro havia um pequeno objeto. Um livro. Um diário, encadernado em couro verde quase preto de tão velho. Eu o peguei. Estava seco. Eu o abri. A primeira página, a caligrafia, eu parei de respirar. Eu conhecia aquela caligrafia. Eu a via todos os dias na minha lista de compras. O jeito que o U se enrolava, o T cortado alto, o A ligeiramente inclinado, era a minha letra. Era exatamente, perfeitamente, impossivelmente a minha caligrafia. Eu folhei as páginas, o coração batendo na garganta datas. 1920. Ele me deu este diário. Ele diz que eu sou a única luz nesta casa escura. Hoje eu plantei as rosas brancas. Elas me lembram de casa. Eu não aguento mais o silêncio dele. Ele me olha como se eu fosse uma posse, não uma esposa. Eu li as palavras em voz alta e minha voz parecia estranha, como um eco. E então, a última entrada, a caligrafia estava borrada, frenética.
Eu o ouvi no escritório. Ele estava falando com os advogados. Ele disse que eu sou instável, que ele vai me internar. Ele quer o meu dinheiro. Ele não vai conseguir. Eu sei o que ele guarda no cofre. O veneno que ele usa para os ratos. Mas esta casa não tem ratos. Só um, eu não vou deixar ele me trancar. Eu não vou. Eu fechei o livro. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Clara, você pegou o balde? A voz do senhor Maurício me fez gritar. Eu derrubei o diário. Ele caiu aberto. Em uma página que eu não tinha visto, a última página, uma única frase, escrita com tanta força que rasgou o papel. Meu nome é Isadora, e esta é a casa onde eu morri. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter jogado o diário de volta no buraco, descido as escadas e fugido daquela casa amaldiçoada. Mas eu não conseguia. Eu escondi o diário debaixo do meu suéter, coloquei os baldes sob a goteira e saí do sótão, trancando a porta. Eu disse ao senhor Maurício que o baú estava bem. Bom, ele disse, sem me olhar nos olhos. Agora esqueça o que viu lá em cima. É apenas o passado, mas o passado não estava no sótão. Estava no meu quarto, estava dentro da minha cabeça. Eu li o diário de Isadora todas as noites e era como ler minha própria autobiografia sombria. Isadora era eu, ou eu era ela, uma jovem que veio para aquela casa como esposa de um homem rico e poderoso, o bisavô do senhor Maurício, também chamado Maurício, um homem que era charmoso em público, mas um monstro em particular. Quanto mais eu lia, mais a casa mudava ao meu redor. Eu não estava mais tendo déjà vu, eu estava tendo, lembranças. Eu passei o aspirador no grande salão e parei de repente, sentindo um cheiro de fumaça de charuto e conhaque. Eu me virei. E por um segundo, o salão não estava coberto de lençóis. Estava cheio de homens de smoking e mulheres com vestidos de franjas, música de piano e um homem, o Maurício original, me observando do topo da escada. Um predador, eu pisquei. O salão estava vazio e silencioso. Eu estava limpando os espelhos do corredor, os únicos lugares onde eu me sentia sã, porque eles mostravam meu rosto. Eu estava limpando o grande espelho dourado no final do corredor, quando meu reflexo hesitou. Eu parei de limpar. Meu reflexo continuou, limpando o vidro com um pano que eu não estava segurando. Eu gritei e caí para trás. O reflexo parou. Era o meu rosto, mas não era. Eram os meus olhos, mas cheios de um terror que eu nunca senti. A boca do reflexo se abriu, e ela sussurrou uma palavra que eu não ouvi, mas li nos lábios dela. Ajude. Eu fugi. O senhor Maurício me encontrou na cozinha, hiperventilando. O que foi, Clara? Viu um rato ou o espelho. No corredor, o rosto dele escureceu. Eu disse que esta casa tem excentricidades. O vidro é velho, distorce a luz. Não era uma distorção, era ela. Era Isadora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quem te disse esse nome? Ele sibilou. Eu congelei. Eu tinha cometido um erro. Tá na biblioteca. Um livro de história da família. Eu menti. Ele me observou por um longo tempo. Fique longe da biblioteca. E fique longe da ala leste. E do sótão. Mas agora eu sabia que ele estava com medo. Ele não era o guardião da casa, ele era o prisioneiro dela. O diário estava quase no fim. Isadora estava ficando mais desesperada. Ele me trancou no quarto. Ele disse que é para o meu próprio bem. Mas eu ouço ele cavando. Durante a noite, o som vem da parede. O cheiro de terra. Tá vindo do armário. Por quê? O que ele tá fazendo? Eu li isso e meu sangue virou gelo. Eu fui até a ala leste. O antigo quarto de Isadora. Era o único quarto que o senhor Maurício mantinha impecavelmente limpo, como um santuário. As rosas brancas no vaso estavam frescas. Eu entrei. O déjà vu foi avassalador. Eu sabia onde ficava a escova de cabelo. Eu sabia qual gaveta do armário emperrava. Eu fui até o grande armário de mogno. Abri as portas. Roupas antigas penduradas, cheirando a rosas e mofo. O som vem da parede. Eu empurrei as roupas para o lado. A parte de trás do armário era de madeira sólida, mas o diário dizia. Eu bati na madeira. Sólida, oca, havia um painel. Eu o forcei com as unhas. Ele abriu, revelando um buraco escuro e poeirento. Eu enfiei a mão lá dentro. Meus dedos tocaram algo, uma pequena caixa de música, de metal. Eu a puxei para fora. E então, eu vi, no fundo do buraco, havia páginas. As últimas páginas do diário. As que haviam sido arrancadas. E havia algo mais. Um pequeno frasco de vidro escuro com um rótulo de farmácia desbotado. O rótulo dizia, arsênico. O veneno de rato, eu peguei as páginas. Ele não vai me internar. Eu não vou, deixar... Eu ouvi dizer ao irmão que o médico virá amanhã para me levar.
Eu tenho um plano. Eu não serei a esposa louca no sótão. Eu serei a viúva. Eu coloquei o arsênico no conhaque dele. Ele está bebendo agora, no escritório. Eu tô no meu quarto, esperando a próxima página. Eu ouvi um baque, silêncio. Eu consegui. Eu estou livre. A próxima. A porta tá trancada. Por fora. O irmão dele estava ouvindo. Ele me trancou aqui a próxima. Ele não está morto. Eu ouvi gemer. O veneno não foi suficiente. Ele tá no escritório doente, mas vivo a última página. Eu ouço eles. Eles estão na parede. Não, eles estão dentro da parede. O som de tijolos. O irmão dele, ele tá me emparedando. Ele tá me emparedando viva. O cheiro de gesso e rosas. Estou com tanto frio. Meu nome é Isadora e esta é a casa onde eu vou morrer. Eu larguei as páginas. Não foi Maurício, o marido. Foi o irmão. E o senhor Maurício, o velho que me contratou, era neto do irmão. Ele era o guardião do segredo. Eu ouvi um som. Clique, a porta do quarto de Isadora, sendo trancada. Por fora, eu corri. Eu bati na porta. Senhor Maurício, abra a porta, por favor. Eu não posso. A voz dele veio através da madeira, embargada pela tristeza. Eu não posso deixar você sair. Você sabe, eu não vou contar a ninguém. Eu juro, não é isso, Clara, ele disse. Você não entende. Ela não vai deixar você sair. Ela? Isadora, a casa ele sussurrou. Ela precisa de uma Isadora. Ela sempre precisa. A última faxineira. Ela também não entendeu a casa. Ela também encontrou o diário. Agora ela tá no sanatório da cidade, falando sobre paredes e rosas brancas. Ele estava me condenando. O diário? Eu gritei. Ele tem que ser destruído. Não pode. Ele disse, nós tentamos. Nós o queimamos. Ele sempre volta para o buraco no sótão. Sempre com a mesma caligrafia. Sempre esperando pela próxima. Você. Eu olhei para o diário na minha mão. A caligrafia. E então eu soube o paradoxo. Não era a caligrafia de Isadora. Era a minha... A casa não estava me fazendo lembrar. Estava me fazendo escrever. Eu olhei para o meu bolso. Havia uma caneta lá. Havia páginas em branco no final do diário. Eu atordoada, o diário não era um registro do passado, era uma armadilha. Clara, Clara! A voz de Isadora, o meu reflexo, estava gritando na minha cabeça. Não escreva. Eu tenho que ir, Clara, disse o senhor Maurício. O médico virá pela manhã. Tente descansar. Eu ouvi seus passos se afastando. Eu estava trancada, presa, condenada a me tornar a próxima esposa louca no sótão. Eu olhei para o frasco de arsênico na minha mão. Eu olhei para a porta trancada. Não, eu sussurrei. Eu não sou Isadora. Eu sou Clara. Eu não ia morrer emparedada. Eu não ia para um sanatório. Eu tinha que mudar o final. Eu passei horas naquele quarto. O cheiro de rosas brancas estava tão forte que meus olhos lacrimejavam. O pânico tinha dado lugar a uma raiva fria. O senhor Maurício estava errado. O diário não era uma maldição, era um roteiro. E ele queria que eu seguisse o roteiro. Morrer ou enlouquecer. Mas se eu escrevi o começo, eu poderia escrever o final. Eu peguei o diário. Peguei a caneta. Eu fui para a última página em branco. Minha mão começou a tremer. A caligrafia de Isadora, minha caligrafia, começou a fluir. Eu tô com frio. A parede está fechada. Meu nome é... Não. Eu gritei. Eu agarrei meu pulso com a outra mão. Eu forcei a caneta. A caligrafia mudou. Ficou irregular, zangada, a minha caligrafia de verdade. Eu risquei a frase de Isadora. E eu comecei a escrever o meu próprio final. Meu nome é Clara e eu não vou morrer aqui. O segredo não está na parede. O segredo está no escritório. O cofre. Eu continuei escrevendo, criando uma nova história. Eu descrevi como o irmão de Maurício não emparedou Isadora, mas como ele ajudou a escapar e como ele forjou a morte dela. Eu escrevi que eles esconderam o dinheiro da família U. Verdadeiro tesouro em um cofre atrás do retrato do velho Maurício. A combinação é o aniversário dela. 10 de maio, 10-05. Eu tava mentindo, é claro. Eu não fazia ideia, mas era uma boa história. Eu fechei o diário. O cheiro de rosas diminuiu o reflexo no espelho. Era o meu. Apenas eu. Eu esperei. O sol nasceu. Ouvi passos no corredor. A chave girou. A porta se abriu. O senhor Maurício. E atrás dele, 2 homens de branco. Os homens do sanatório... Bom dia, Clara, disse o senhor Maurício. Tristemente. Por favor, venha conosco. Eu não vou a lugar nenhum. Eu disse, calma, não torne isso mais difícil. Eu terminei o diário. Eu disse, estendendo o livro para ele. Ele empalideceu. Ele não o pegou. Leia. Eu disse,
Leia a última página. O final que ela escreveu, ele pegou o livro com mãos trêmulas. Os homens de branco esperavam, impacientes. Ele leu. Seu rosto passou de tristeza para confusão e depois para. Ganância? O escritório? Ele sussurrou. O cofre? O aniversário dela? Eu disse. 10 menos 05. Ele olhou para mim. Ele olhou para os homens. Esperem lá fora. Ele latiu. Os homens saíram. Você está mentindo, ele disse. Por que eu mentiria? Eu tô presa. Você venceu. Mas eu queria que você soubesse. O dinheiro que você procurou a vida inteira, aquele que o seu avô e irmão supostamente roubou. Ele não roubou, ele o escondeu. Para ela, ele estava respirando com dificuldade. A ganância estava vencendo o medo. Ele correu para fora do quarto. Eu o segui, silenciosamente. Chegamos ao escritório. Ele foi direto para o retrato maciço do Maurício original, o marido. Ele o arrancou da parede. Havia um cofre. Eu prendi a respiração. Eu não sabia que estava ali. Eu não sabia, mas Isadora sabia. O senhor Maurício olhou para mim, os olhos brilhando. 10 menos 05. Ele girou o mostrador. Clique, o cofre se abriu. Ele riu. Um som seco, horrível. Ele enfiou a mão lá dentro. Ele não puxou dinheiro. Ele puxou uma caixa de música, a mesma que eu vi no quarto, a que eu encontrei no armário o quê? Ele disse, isso não é. Não, eu disse, da porta. Não é. Ele se virou para mim, a confusão em seu rosto. Não era sobre dinheiro, senhor Maurício, eu disse. Nunca foi. O que você fez? Ele gritou. Eu a ouvi. Eu finalmente a ouvi. Eu peguei o frasco de arsênico do meu bolso. O diário estava errado, eu disse. Isadora não tentou envenenar o marido. Ela tentou se envenenar para escapar, mas o irmão a impediu. Eu joguei o diário no fogo da lareira. O quê? Não, ele gritou. O diário era uma mentira, eu disse, enquanto as chamas consumiam o couro verde. Era a confissão da casa. A história que ela contava a si mesma para manter o espírito de Isadora preso, o livro queimou. As páginas com a minha caligrafia viraram cinzas. E a casa expirou. O cheiro de rosas desapareceu. O ar frio se dissipou. O sol entrou pela janela do escritório. E pela primeira vez, parecia quente. O senhor Maurício olhou para o cofre vazio. Ele olhou para o fogo. E ele envelheceu 20 anos em 20 segundos. O peso do segredo que ele guardou, a ganância que o moveu. Tudo se foi, deixando apenas um homem velho e quebrado. Vá embora, Clara. Ele sussurrou. Eu não precisei ouvir 2 vezes. Passei pelos homens de branco no corredor, que pareciam confusos. Eu desci a escadaria principal. Quando cheguei à porta da frente, olhei para o grande espelho dourado no corredor. Era apenas eu, cabelo curto, castanho, cansada, mas livre. Eu saí para o sol. Eu nunca olhei para trás. Eu não sei o que aconteceu com o Sr. Maurício. Eu não sei se a casa encontrou outra pessoa para assombrar. Mas às vezes, tarde da noite, quando estou escrevendo minha lista de compras, minha mão hesita. O olho se enrola um pouco mais. O T fica um pouco mais alto. E eu sinto o cheiro, fraco, mas presente, de rosas brancas. E eu me lembro de Isadora. E eu digo, em voz baixa, para o apartamento silencioso, eu também me lembro de você.